Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora na Central 3. O amigo Central 3 é muito bem-vindo. Eu sou Leandro Amin. Você estará na próxima hora na minha companhia e na companhia de um louco, o louco Bielsa, Marcelo Bielsa, que montou a muito custo, demorou para ter a chance, quando teve foi muito bem, e é um dos casos raríssimos de treinador que virou nome de estádio. A gente está falando do Newell's Old Boys, do Marcelo Bielsa, do começo dos anos 90, que teve o seu auge no meio de 92, quando ficou conhecido aqui no Brasil por ser vice-campeão da Libertadores, perdendo para o São Paulo no Morumbi. Eu tenho a honra de trazer pela primeira vez aqui, a gente já conversou tanto, já fui treinado por ele, inclusive ele que é um bielcista, mas me utilizou de uma maneira que eu consegui entender em quadra, o Gabriel Dudziak. Tudo bem, companheiro? Ô, Leandro, tudo bem? Um grande prazer estar aqui com você, uma grande honra estar podendo falar aí de El Loco Bielsa. E aquele nosso time não foi tão bem assim, né? Mas eu agradeço os seus esforços, vi a sua dedicação e muito obrigado por isso, viu? Perfeito. Posso te chamar de bielcista juramentado, né? Você tem carteirinha e tudo mais, né? Tenho. Eu ainda não fiz muitas loucuras, mas, por exemplo, já fui a Rosário e o principal motivo foi ele. Não foi conhecer a cidade, mas, num primeiro momento, conhecer o estádio Marcelo Bielsa. Muito bonito, por sinal, né? Fica dentro de um parque, né? E Rosário é uma cidade pequena, né? E muito, assim, agradável, né? Pro turista, muito receptiva, né? Simplesmente cheguei na porta, não tinha ninguém, não estava fazendo nada. Posso entrar? Mostrei a capinha do meu celular, mostrei o fundo de tela do meu celular, que na época era uma foto de El Loco comemorando. E fui muito bem recebido lá, muito legal a visita lá também. Você sabe que eu não fui tão bem recebido lá por um motivo, né? Qual foi? Era a Copa América, eu tava com a camisa da Seleção Brasileira. Não percebi que a camisa é amarela, né? Sim, Rosário Central. E me olharam feio, é a camisa das cores do Rosário Central. Aí a gente eu troquei de camisa, pus uma do meu time, do Palmeiras. E aí, rapaz, mudou totalmente o tratamento, fui muito bem recebido, deixaram a gente entrar. Era um domingo, o domingo que entrou para a história da minha vida como domingo que era feriado na Argentina, de eleição inclusive, eu não tinha dinheiro, não tinha trocado dinheiro, só tinha real, eu não tinha cartão de crédito. Nossa. Eu passei um domingo em Rosário sem conseguir gastar um peso sequer, passei fome, passei sede, mas visitei o estádio Marcelo Bielsa. Que loucura. Não faz tanto tempo assim essa história que a gente vai contar. 10 anos antes de fracassar aos olhos do mundo com a seleção argentina, muito boa, por sinal, aquela seleção que jogava no 3-3-1, 3-3-1-3, era aquela... era 3 zagueiros e do meio para frente era uma movimentação muito legal. A Argentina do Bielsa que ficou fora muito cedo da Copa do Mundo de 2002. 10 anos antes ele chegava ao seu auge como técnico logo no seu primeiro trabalho. Ele chegou à final continental com o Newell's Old Boys, que é um time de porte mediano, como já falamos, da cidade de Rosário. E um trabalho que a gente pode dizer assim, né, Gabriel? Começou dentro de um Fiat 147. Que loucura, né? Ele atravessou, o Bielsa no volante, atravessou a Argentina em busca de jovens valores em seu carro particular, o seu Fiat 147. Ele era o treinador da 6ª divisão do Newell's, que é o equivalente ao juvenil, a categoria de base do clube, e ele não quis saber de delegar, não quis saber de olheiro. Foi ele mesmo seu olheiro e andou por mais de 25 mil quilômetros de carro pelo país, garimpando talentos, tentando descobrir alguns jogadores importantes. E sabe o que é o mais louco? Deu certo, porque, por exemplo, ele foi em um dos povoados encontrar Maurício Pochettino, 16 anos, viu ele jogando, bateu na porta dos pais e falou: eu quero levar ele para Rosário. E os pais assim: mas ele tem 16 anos, eu quero levar ele para Rosário, eu quero que ele jogue no meu time. E jogou no time dele, né? Jogou, não só jogou, como virou treinador, atualmente é técnico do Tottenham, ou seja, seguiu os passos, né? Um grande treinador acaba formando em seus jogadores outros grandes treinadores. Isso não é uma regra, mas costuma acontecer. O Eduardo Berizzo, por exemplo, é outro caso, um jogador que o Marcelo Bielsa encontrou em sua
em seu tour mágico de Fiat 147, levou para o News Old Boys e ele virou hoje treinador do Celta, correto? Correto, e agora passando para o Sevilha, né? O Berizzo que... tá passando para o Sevilha? Agora ele está indo para o Sevilha na vaga do Sampaoli, e o Berizzo foi auxiliar do Bielsa na seleção do Chile, né? E é uma marca, né? Daqui a pouco a gente vai dar a escalação aí desse Newell's inesquecível, e quase todos viraram treinadores, e a mim... Inclusive Tata Martino, né? Também. O mais premiado deles aí, porque treinou o Barcelona. Alguns com sucesso, outros não com tanto sucesso, mas é o que você falou, essa inspiração. O Bielsa, de alguma forma, inspirou esses caras a serem treinadores. Depois, com a escalação, vai ficar muito nítido quem virou treinador e quem não virou. Exatamente. E o Bielsa não era um bom jogador. Sempre teve muita autocrítica, era um zagueiro medíocre e, por isso, terminou a carreira muito cedo para ser treinador. Enfim, o meu time de botão vai falar desse Newell's em campo, vai falar sobretudo da cabeça do Bielsa. Ele assumiu o time principal do Newell's no final de 89. Ele recebeu a notícia no final de 89, assumiu o time no meio de 90, para a temporada 90-91, e é esse o nosso recorte. Do meio de 90, depois da Copa do Mundo da Itália, até o meio de 92. 2 anos de história para ser contada até chegarmos ao fato do estádio Colosso del Parque se chamar Marcelo Bielsa. Bielsa, que é nome de família bastante importante em Rosário, né, Gabriel? Pois é, você tem o irmão dele, a irmã dele, né? Toda uma família aí de juristas e advogados, né? Sempre uma família de intelectuais, né? Então você imagina, Yamin, qual foi o impacto nessa família de letrados, acadêmicos, quando o filho falou, eu vou jogar futebol. E tem um documentário que inclusive está à disposição no YouTube, que é o Informe Robinson, do Marcelo Bielsa. E ele foi pro futebol, se internou lá na concentração do Newell's, quando ainda era jogador, a revelia da família. Eu vou jogar. Você fugiu de casa para jogar futebol. E assim, Rosário não é grande cidade, já falamos, né? Então, meio que todo mundo sabia onde é que estava esse filho de, entre aspas, né, acadêmicos, letrados e tudo mais. A irmã do Bielsa, vale lembrar, depois da virada do século, acho que entre 2003 e 2006, algo assim, a Maria Eugênia, ela foi vice-governadora de Santa Fé, que é onde fica Rosário. Com semancol, com autocrítica, ele abandonou a carreira de jogador aos 25 anos, muito irritado por não conseguir fazer o que a cabeça dele pensava do jogo, e decidiu então ser treinador, dedicar-se a seu cérebro de outros, para que outras pessoas corressem por ele. Aos 27 anos ele já era técnico do time da Universidade de Buenos Aires e passo a passo chegou às categorias de base do Newell's Old Boys. Estamos falando de anos 80. Correto. Anos 80, que vale dizer, né? Posso chamar de Dudzi? Pode. Fica à vontade. Alguns te chamam de Dudzi. O pessoal fica meio assustado com o sobrenome, mas é facinho. É húngaro? Não, é polonês. Polonês? Isso. Se eu fosse aqui snob, falaria que na Polônia se fala Dudziak. DZ, mas deixa pra lá. Dudziak tá bom, é como me conhecem. Os anos 80 do Newell's Old Boys foram bons. O Bielsa não pegou terra arrasada no meio de 90, não. O Newell's foi 2 vezes vice-campeão argentino e conseguiu levantar um caneco. Foi campeão na temporada 87-88. Um time que tinha, por exemplo, o atacante da seleção, Abel Balbo, jogou a Copa de 90, e também o zagueiro Sensini, que seguiu carreira bastante vitoriosa. Com aquela base campeã, o Newell's foi vice-campeão da Libertadores de 88, perdendo para o Nacional do Uruguai, mas mostrando ali que era possível, né, chegar numa final continental ali. Era um sonho que valia a pena sonhar. Naquele mesmo ano de 88, enquanto o time profissional chegava em finais internacionais, o Bielsa fazia do seu time juvenil campeão regional e estava pedindo, portanto, passagem. Ele recebeu a chance quando o técnico Yudica, que era do time principal, foi demitido em 89 após uma má campanha, estava no meio da tabela. Eu não sei qual é a tua idade, né, Dudziak? Eu não lembro disso tudo, realmente. Eu sou de 84. Eu não tinha nascido ainda. Em 84. Mas a história conta que o Bielsa já era famoso na boca pequena ali, justamente pela dedicação que ele tinha
no categoria de base. Ele na categoria de base era o primeiro a chegar, o último a sair no clube, era muito dedicado, mais até do que o Yudica, que era o técnico do time principal, e por isso acabou tendo a chance de treinar o time na temporada 90-91. E se a gente pensar, né, foi uma aposta ousada da direção do Nils, né, porque é óbvio que a competência do Marcelo Bielsa já estava provada em nível inferior, em nível de categoria de base. Mas daí a você colocar ele como técnico do time principal, no momento que, como você disse, o momento não era ruim. Então, era necessário ter um bom desempenho na sequência. Não dava para ficar em meio de tabela ou, de repente, lutar contra descenso, né? Foi uma aposta ousada, mas foi uma aposta, sem dúvida, consciente. E, principalmente, no sentido de trazer esses caras da base para o time de cima. Como já falamos, o Nils tem um potencial médio na Argentina. Não tinha como competir com o poderio financeiro de Boca e River, para citar dois apenas. Até o Batistuta foi jogar no Boca depois, né? Porque é um time formador. Então, naquela ocasião, a direção falou, vamos trazer os meninos para o time de cima. Quem melhor do que o técnico dos meninos para trazê-los para esse time de cima, né? Exatamente. Ele percebeu isso rapidamente porque o Balbo foi embora, o Sensini foi embora, você disse, o Gabriel Batistuta foi embora, teve uma passagem relâmpago pelo River, mas acabou ficando mesmo no Boca Juniors, e o desmanche foi bem severo. Almiron, um defensor bastante experiente do time, o Pautasso, que era um ídolo da torcida, um capitão ali, o Basualdo, o Roque Alfaro, foram alguns dos mais de 10 atletas que se mandaram do clube e desafiaram o El Loco Bielsa em seu primeiro trabalho como profissional, em um time profissional de futebol. Era preciso saber qual era o real nível da garotada, ele sabia muito bem disso. O Berizzi e o Pochettino, que a gente já citou aqui, foram alçados ali a titulares mesmo, já ganharam bastante protagonismo no time do Bielsa, e na base do time, aquela coisa, ficou no time, não foram negociados. Por exemplo, Fernando Gamboa, que já era um líder do time, ele estava jogando no time titular desde 87, mas tinha só 20 anos, ele começou a jogar com 17 anos, então era um time muito jovem. E por ser muito jovem, quem era experiente era fundamental. A espinha dorsal da experiência daquele time era formada pelo volante Lope, o Tata Martino, a quem o Bielsa deu toda a moral que era possível dar para alguém, deu uma abraçadeira e falou, me ajuda. Eu preciso que você Porque seja... ai dele se não desse, né? O Martino era o jogador mais técnico desse time, né? E se a gente pensar em qual era a proposta do Bielsa, o Martino também cedeu bastante, né? Porque ele era um 10 da Argentina, um enganche mesmo, né? Cara paradão, que distribui o jogo. E aí vem o Bielsa com aquelas ideias que depois o consagraram. A gente vai marcar em cima, a gente não vai deixar os caras respirarem. E o 10, o Martino, também ia ter que participar. Exato. Então foi uma... cedeu também, né? E deu o bom exemplo. Era um líder tático e passou também a ser um líder comportamental. Outro experiente era o goleiro Scopone, um dos jogadores que mais vestiu a camisa do clube leproso, dedicou a vida toda ao clube e foi campeão argentino junto dos outros dois citados, Tata, Lope e também do Gamboa, 2 anos antes. O Júlio Zamora foi recebido da Espanha, jogador que foi repatriado para marcar gols, ele era um centroavante, e o Nils era esse para o campeonato 90-91, que era dividido entre apertura e clausura, e os campeões dos 2 turnos faziam uma final no fim da temporada, que era no meio de 91. Nós chegaremos nessa final, porque o nosso time aqui, o Nils Old Boys, vai chegar nessa decisão muito bem, obrigado. Começando a campanha, viu, Dudziak? Derrotas nas rodadas 3 e 7. Na rodada 7, derrota para o River Plate. E o resto do abertura todo sem perder mais nenhum jogo. São 19 rodadas, então foram 12 jogos seguidos de invencibilidade, um começo chocante do Marcelo Bielsa. Eu não sei se você chegou a ver alguns jogos desse campeonato, Yamin, mas não é bonito de se ver, não. Não é nada plástico, porque, veja, é um campeonato argentino, condições dos gramados muito ruins,
as entradas ríspidas eram meio que liberadas, mas havia também juízes que marcavam praticamente tudo, então era um jogo que toda hora estava picado, parado, e mais, naquela época podia recuar para o goleiro pegar com a mão ainda. Então, aquela característica que depois foi marcar os times do Bielsa de apertar lá em cima, ela quase não se viu nesse campeonato. Porque quando você apertava lá em cima, era só recuar para o goleiro pegava com a mão, acabou o problema. Então era um time que chegava duro e chegava rápido em quem tinha a bola, mas não ia sufocar lá em cima, e com a bola, a gente falou aqui do Martino. O Martino era o referência técnica, ele e o Berizzo os mais técnicos, os outros operários com muita dedicação. E bola parada era a grande arma do Newell's Old Boys, com escanteio, com falta lateral e com laterais, inclusive, né? E aí a gente chega depois da rodada 7 de derrota para o River Plate e um dos momentos em que Marcelo Bielsa mostrou o cartão de visitas ao mundo do futebol. Após a derrota, e uma derrota para o River, normal, o Bielsa disse ao seu irmão, o Rafael, que se o Newell's não marcasse 5 gols na rodada seguinte, ele cortaria um dedo da mão. Opa, como assim? Assim? Eu não aceito que meu time perca para o River Plate, portanto eu quero que meu time faça 5 gols. Eu corto um dedo da minha mão se não fizer. Essa frase virou até nome de livro, Los Dedos de mi Hermano, escrito pelo Rafael, o irmão que testemunhou esse gesto de loucura do Bielsa muito de perto. Mas a questão, Gabriel, ele tem os 10 dedos na mão? Tem os 10 dedos. Então alguma coisa aconteceu. Fez 5 gols então o Newell's, não é isso? Na verdade não. Na verdade fez 4. Tá bom, mas acho que já está o suficiente. O jogo era contra o Rosário Central, ou seja, era o grande clássico da cidade. E o Rosário Central era o atual campeão e líder do campeonato. E o jogo era no estádio gigante de Arroyito, ou seja, tudo contra o Newell's Old Boys, mas a semana foi forte. E você sabe que o Rafael Bielsa ficou muito preocupado com o irmão, porque sabia que ele era capaz disso, né, de cortar o dedo. Mas imagina os jogadores, porque tem um diálogo do Bielsa com um dos jogadores, eu não lembro agora se é o Lunari, se é o Samora. Ele chega e fala assim: você quer ganhar do Rosário na próxima semana? Quero. Quanto você quer? Eu quero muito. O que você está disposto a fazer para ganhar esse jogo? E aí o jogador fala: não, tudo, vou dar tudo em campo. E aí o Bielsa fala: pois eu te digo, eu corto um dedo para ganhar esse jogo. Olha o nível da conversa, coitado do jogador. E não ficou só no discurso. Claro, cortar o dedo ficou no discurso, ficou, ainda mas bem, né? Não era só não era só um discurso na semana, tinha também muito treinamento. Por exemplo, 32 variações para arremessos laterais foram treinadas ao longo da semana. Isso quem diz é quem testemunhou os ditos cujos. Não dá para ter uma ideia clara do que é você treinar. Se você treina 32 variações de arremesso lateral, imagina de escanteio, imagina de jogada de linha de fundo. Sim. O Bielsa passou uma semana on fire, absolutamente obcecado pelo jogo, mas funcionou. Foi a primeira atuação perfeita do Newell's Old Boys, do louco Bielsa. O jogo foi 4-3. Os 3 gols do Rosário Central foram marcados de 2 vezes de falta e 1 de pênalti, ou seja, com a bola rolando, o Newell's ficou seguro do primeiro ao último minuto. E marcou 4 gols, a gente vai ouvir o quarto, o gol de Lorenzo, o gol que fecha. Na verdade, o jogo ali estava 3-1, estava 3-2, estava complicado. O Central inteiro no abafo, em um contra-ataque. O Lorenzo fez 4-2 e deu a vitória ao Bielsa, que decidiu aliviar. Não vou cortar meu dedo. Ufa. Habilitado, se viene el torpedo que quiere definir frente a Lanari, gol, y se terminó el clásico, 4-2, el Torpedo Sáez, con tranquilidad esperó la salida de Lanari, Central salía a jugar la heroica, la suicida, la única que le quedaba al equipo de Sof, jugar al todo o nada. Vitória muito festejada, mas uma sequência de 3 empates logo em seguida deu uma travada na tabela do Newell's. Logo recuperada, afinal de contas foram 6 vitórias nos outros jogos seguintes, mais 2 empates, ou seja, o Newell's voltou a brigar lá em cima mesmo com a turbulência enfrentada com 3 empates consecutivos. Nessas 6 vitórias seguidas, uma sobre o Boca Juniors e outra sobre o Racing.
outro dos candidatos ao título. Uma arrancada forte que deixou o Newell's na rodada final como líder, 1 ponto à frente do River Plate. Eram os dois times brigando pelo título. Newell's na frente, River Plate 1 ponto atrás. O que tínhamos na rodada final, Gabriel? O que tínhamos na rodada final é um jogo do River contra o Vélez e o São Lourenço contra o Newell's, né? E aí precisaria ganhar e torcer por um tropeço do River, né, Yamin? Exatamente. E o Newell's saiu na frente, o gol aos 17 minutos do Ruffini, mas tomou um empate um pouquinho antes do intervalo, algo que o Bielsa não se perdoa, pois disse depois que ele enxergou ali que a sua equipe recuou demais e ele não previa isso, ele não queria isso, mas esse 1-1 acabou sendo suficiente. Correu um risco. Na verdade, né, até não precisava ganhar, era bom que ganhasse porque não dependeria do final do outro jogo, né? Mas como o futebol aqui sul-americano era mais varziano do que atualmente, né? Os jogos começaram ao mesmo tempo, mas não estavam nem próximos de terminar ao mesmo tempo, né? 7 minutos de espera. E o tal do Bielsa foi fazer o quê, Yamin? 7 minutos de espera. 7 minutos de espera. O Bielsa saiu do estádio, ele foi dar um rolê pelas ruas. O jogo foi na cancha do Ferro Carril, né, em Buenos Aires, e ele foi andar pela rua, esperar pelo barulho da torcida. Se ouvisse a torcida gritando dentro do estádio é porque tinha vencido. Se não, não. A gente vai ouvir um pouquinho do... Primeiro a gente vai ouvir o gol do Rufino, o gol de falta, e depois o silêncio da espera, e só imaginar o louco Bielsa andando do lado de fora do estádio. Sozinho, né? Foram os jogadores do Newell's ouvindo num fone de ouvido, num radinho ali, esperando pelo apito final do outro jogo. Ruffini, gol! Que todavía no terminó en el Monumental de Núñez, por eso no se largaron a festejar los jugadores de Newell's. ¿Dónde se instalará la locura? ¿Dónde se va a instalar la alegría? Newell's es campeón. Newell's Old Boys es campeón. Newell's Old Boys es campeón. Y miren ustedes la alegría de su público y de sus jugadores. Gallardo, campeón, Newell's Old Boys de Rosario. Igualó Newell's con San Lorenzo. Igualó River con Vélez. E aí o Bielsa volta, né, do Dziak e acaba e sai aquela foto histórica, né, aquela imagem que é quase a imagem do Che Guevara particular, né? Você sabe que eu tenho na minha sala um quadrinho com essa imagem. É mesmo? Tá pendurado na minha sala, quadrinho com ele em preto e branco a foto, né? Ele com a camisa na mão e aí aquele grito famoso, né? O Nus Carajo, né? E aí ele mesmo, técnico gritando, elevado pelos jogadores, né? Gritando Newell's Carajo, Newell's Carajo. Enfim, é uma cena assim fantástica, né? E que corrobora o folclore que começou a se criar ali, né? Em cima do Marcelo Bielsa, porque o técnico, né, de futebol, por mais que não fosse essa coisa pasteurizada de hoje, já tinha uma imagem, né, de sobriedade, né? Eu sou sóbrio e tal. E aí ele volta carregado pelos torcedores, pelo time, né? E gritando um palavrão em rede nacional ali, Newell's Carajo. É fantástico. Ele que estava 25 anos depois de ele assinar a primeira carteirinha como atleta do Newell's Old Boys. Uma Argentina cansada já do modelo de Bilardo, né? A Argentina tentando encontrar uma nova figura carismática ali, né? E se a gente pensar, né, é uma ruptura, porque em 86 a Argentina é campeã mundial com futebol de defesa e Maradona. E esse é um time que, apesar, de novo, de ressaltar aqui, os jogos não eram bonitos, teve muitos empates e muito gol de bola parada, mas era uma ideia de ser protagonista, de não ficar esperando apenas uns bons ventos aí da sorte, né? Exatamente. O Newell's, então, ganha o torneio Apertura. O El Loco Bielsa tira um pouquinho o pé do acelerador, porque tem o Clausura, mas o Clausura é o retorno e o Newell's já está garantido na final.
Então joga no chamado banho-maria. Eu não sei porquê, essa expressão banho-maria para mim é um mistério. Eu também não sei. É um mistério, mas... Imagina como é que é na Argentina, né? No idioma espanhol. Banho-maria, não sei. Banho é banheiro, não deve ser isso. Exato. Começa o ano de 91, portanto o Newell's Old Boys vai numa boa, vai esperando chegar o fim do semestre para disputar a final e sem saber quem é o adversário. O destaque dessa campanha, do retorno do Clausura, foi mais uma goleada, agora por 4-0 sobre o Rosário Central. Isso aconteceu no seu próprio estádio. Uma outra paulada, portanto, em 2 jogos, o Bielsa enfiou 8 gols no maior rival. O time esperou tranquilo até o momento em que terminou o Clausura, porque terminou, quem ganhou foi o Boca. O desempenho não foi nada bom, né? E aí começa o questionamento que acompanha o Bielsa por toda a carreira, né? Os times dele cansam porque jogam em alta intensidade, porque na segunda metade do campeonato o desempenho não foi nada bom, porque, como você disse, ficou tranquilo em banho-maria, mas tenha certeza que o Bielsa não gostou nada disso, porque se ganhasse os 2, né, não precisaria de final, E ele, um amante do protagonismo, obviamente que não ficou feliz com um desempenho tão ruim no retorno. E um time que precisava reaquecer o seu motor, enfrentando um Boca que tinha acabado de ganhar o Clausura, o Boca inclusive do Batistuta, e um Boca que estava há 10 anos de jejum, era o maior jejum de sua história. O Boca não vencia um campeonato argentino já há 10 anos, o jejum era nacional. E... o discurso, a narrativa, era de que havia um favorito, e esse favorito era da capital. Esse favorito era o Boca Juniors. Mas, senhor Gabriel... E com o segundo jogo na Bombonera. O segundo jogo na Bombonera. Mas acontece que havia uma Copa América no meio do caminho. No meio do caminho havia uma Copa América. E o Boca Juniors perdeu a dupla de ataque para essa competição. Tanto o Batistuta quanto o Latorre foram jogar a Copa América com a seleção argentina. E pro lugar do Batistuta, você sabe quem que o Boca Juniors levou? Quem? Ninguém menos que Gaúcho. O Gaúcho de Flamengo, de Palmeiras, um centroavante que inclusive morreu recentemente, né? Tem um problema de saúde, não quis se tratar, né? Uma história bem interessante. Interessante, eu digo, triste, curioso, mas incomum de você ver. Gaúcho, o saudoso Gaúcho, portanto, foi jogar no Boca, mas não deixou saudades, não. Não foi nada bem por lá, né? E o futebol argentino, como já falamos, né? Muito pegado, pouco técnico, né? Aquele jogo, os 2 jogos, né? De muita briga, muita entrega e pouca bola. A verdade é essa, infelizmente. Você sabe quem era o treinador desse Boca Juniors? Não. Oscar Washington Tabares. É mesmo? Oscar Tabares. El Profe? Isso, o maestro Tabares, né? Que dirige até hoje a seleção uruguaia. Ali ele era técnico do Boca Juniors. Jogo de ida, Rosário, 1-0 Newell's, gol de Berizzo. Jogo de volta, Buenos Aires, um passo. Porque assim, a gente gosta, a gente é saudoso, né? A gente gosta de ver jogo velho, mas não dá para um final de campeonato argentino ser num gramado daquele. Nossa, você vê horrível. As imagens da Bombonera nesse jogo, é inacreditável, até para os padrões mais Vila Belmiro de 1990, 91, que eram um passo também, um jogo não dava pra jogar. Aquele jogo é lama. É lama e tem papel picado, gruda na lama ainda. Foi horrível, assim, a qualidade do gramado horrível, a qualidade do jogo foi muito prejudicada. Muito frio, até uma garoa em Buenos Aires, e o jogo acabou indo para os pênaltis. Seria necessário antes uma prorrogação que terminou em 0-0. Nos penais, o Scopone, aquele que teve uma vida inteira dentro do clube, foi o salvador da pátria leprosa. Ele pegou o primeiro pênalti, o segundo pênalti, quase pegou o terceiro e viu o 4º penal cobrado por Walter Pico ir por cima do gol. A gente vai ouvir, seu Gabriel, tanto o gol, tanto a primeira cobrança do Graziani, quanto o primeiro pênalti do Berizzo e também o pênalti final cobrado pelo Pico, que deu ao Newell's Old Boys o título de campeão argentino. Nesta jornada, a primeira execução, Alfredo Graziani para Boca Juniors. Las últimas indicaciones de La Molina para Scoponi.
En el borde del área está Graziani en su despedida de Boca. Allí va. Graziani. Coponi. En la ejecución para Newell's. En su primer penal, un zurdo. Eduardo Berizzo. En el arco, Navarro Montoya. Allí va Berizzo. Berizzo, gol de Newell's. Acomoda Walter Reinaldo Pico. Si no convierte, si ataja Scoponi, Newell's Old Boys será el campeón argentino. Pico, Newell's campeón. Campeón. La batalla por el título la ganó el equipo de Marcelo Bielsa. Scoponi, Saldanha, Fulana, Pochettino, Berizzo, Lope, Martino, Domizi, Garfagnoli, Cozzoni e Zamora. Esse foi o time da final. Aqui a gente tem uma regra no meu time de botão, viu, Gabriel? Que leitura de time a gente faz com 2 pontos e vírgula só. Tá. Pum, pum, pum. Certo. Né? Não, e nesse caso você está correto, né? É que os times do Bielsa geralmente dá pra, né, cabem 4 pontos e vírgula aí. O time de 90, 91 ainda era um time de 4 na linha de defesa. Né? Era um 4-3-3 mais padrão mesmo. O Martino jogava ali no centro com o Llop e muitas vezes ali com o Zamora do lado. O Lunari, que não está nessa escalação, também fazendo uma das pontas. E a linha é com 4 mesmo, e o Berizzo sendo lateral esquerdo. No ano seguinte aí muda pro famigerado 3-3-1-3 ou 3-3-3-1, né? Que aí os alas, né, eles dão um passinho para frente, né, os laterais dão um passinho para frente, o Llop dá um passinho para trás, e aí você vai ter os pontos e vírgulas a mais aí, mas tudo bem, a gente faz com 2 pontos e vírgula, não tem problema. Esse é o time que a gente vai falar então a partir de agora. O Newell's é campeão argentino e a temporada 91-92 começa. Marcelo Bielsa falou recentemente, aqui em 2017, um evento na CBF, que não se considera um vencedor na carreira e enxerga nele mesmo problemas como, por exemplo, não ouvir os outros e ser irredutível nas suas convicções e propostas de jogo. Na temporada seguinte, o Apertura foi um pesadelo para o atual campeão e testou pela primeira vez em grande nível esse tipo de comportamento do Bielsa. Muita gente pedia para ele mudar a forma do seu time atuar. O time ficou em penúltimo no Apertura de 91-92, ou seja, 1991 foram jogos com o Boca e mais nada, né? Tanto o Clausura foi ruim quanto a Apertura foi péssimo. E naquele ano não estava, vale dizer, aquela temporada, né, 91-92, não tinha mais a super final. Cada campeão de turno era um campeão em seu próprio espaço. Eles não mediam forças no fim da temporada. E o segundo semestre de 91 do Newell's foi com cara de ressaca da braba. O elenco, que era praticamente o mesmo, não correspondeu à altura, demorou para engrenar, mas 92 chegava com braços abertos, sorriso e uma Libertadores para agitar a cidade de Rosário, uma Libertadores em que o Newell's entraria com bastante força e ilusão. Você sabe que eu estava vendo uma entrevista do Bielsa após o Clausura 92, né? A gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. E ele falou que nesse momento que o Newell's era a lanterna do campeonato, que estava ali na zona de descenso, os jogadores concordaram em fazer uma concentração de 60 dias. Que isso? 60 dias. Ficaram lá, talvez, acho que deve ter um período ali para ir para casa, mas dormia no clube. Direto, e eles aceitaram isso, e corroboro o que você falou. Métodos fechados, não ouço ninguém, não sou razoável, porque acredito muito nisso. De alguma maneira a gente pode dizer que deu certo, poderia dar certo de outra forma, Exato. Mas na cabeça dele não há outra forma, né? Exato, é quando a intransigência, sem juízo de valores, tá? Sim. Quando a intransigência acaba rendendo
os seus frutos. Vamos à cereja do bolo, o momento do nosso Meu Time de Botão, onde citamos a maior glória, o maior momento, o maior... Eu não gosto muito da cereja, o Paulo Júnior que faz aqui também, a gente não gosta de cereja, mas falam que é a cereja do bolo. Artificial, né? Eu também não gosto, mas vamos de cereja do bolo. Vamos lá. Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo. Sempre lembrando que o Meu Time de Botão como é que chama? É embalado por George Harrison. Se você tá ouvindo no fundo, é George Harrison, ok? E a cereja desandou, viu? Começou mal a campanha da News Old Boys. Inconcebível esse resultado, né? Numa estreia de Libertadores. Né? Você começar a Libertadores em casa contra o São Lourenço e tomar 6-0 é muita coisa. Foi uma pancada que poderia mudar os rumos dessa história. Por exemplo... uma demissão. Podia causar uma demissão. Porque já estava mal na apertura, né? Então, já não ia bem, então poderia acontecer sim. Exato, a torcida podia simplesmente negar aí. Você estava bancando as ideias do Bielsa, que tinha acabado de ser campeão argentino um ano antes, mas enfim, 6-0 é 6-0. Mas foi a única derrota dali até a final. Até o Morumbi, lá em junho, o News não perdeu mais na Libertadores, e o confronto com o São Lourenço, que já estava quente, os dois times se enfrentaram na Libertadores de 88, vitória do Nob, e ainda se pegariam na fase final dessa mesma Libertadores. O confronto era quente, então ficava duplamente engasgado. Não era um time qualquer que tinha enfiado 6 no News Old Boys. E, enquanto isso, Gabriel, como é que estava o Clausura argentino? No Clausura o time voltou ao ritmo, né? Levando aí a crer que aquela concentração de 60 dias deu algum resultado, né? E também que o fôlego parecia ter voltado, né? Com algumas adaptações, como a gente já falou anteriormente, mudando o esquema para 3 zagueiros, tendo uma mobilidade um pouquinho maior, tendo sangue novo, inclusive, né? De alguns jogadores que subiram da própria base. E aí o News disputando a vera as duas competições, né, Yamin? A Libertadores e o Clausura. Conseguiram levar as duas competições ao mesmo tempo. O jogador mais premiado da base que subiu foi o Alfredo Berti, que fez uma carreira bem consistente. E o News foi em frente, disputando lá em cima as duas competições. Não dava nem tempo de poupar atleta, já que o time tinha ambições muito grandes. Por exemplo, após jogar em um dia 6 em casa, haveria jogo no Chile no dia 9 pela Libertadores e o clássico com o Rosário Central no dia 8. Ou seja, jogos dia 6, 8 e 9. Não tinha jeito. Alguma coisa o Bielsa tinha que fazer. Calendário. E essa maratona obrigou Louco Bielsa a ir para o clássico rosarino com os reservas. Foi mais 6? Foi mais 4? Como é que foi? Mesmo com os reservas, né, o Bielsa conseguiu vencer, mas não foi goleada, né? Também já era cobrar demais, né, Yamin? Aí já era demais. Mas foi 1-0, gol do Domizzi, um jogo que ficou marcado com... O dia do jogo acabou ficando marcado como o dia del padre, que é o dia do pai, né? O dia... É o equivalente deles ao dia do freguês, porque afinal de contas é para tirar uma onda mesmo. Depois de ganhar de 4, depois mais de 4, e depois com o time em reserva ganhar como o News ganhou esse jogo, merece a graça. Vamos ouvir o gol de Domizzi, o gol da vitória do News. Bien de memoria, tira Rossi, cerradito, gol, gol, Domizzi, gol de Newell's Old Boys, Cristian Domizzi, así. Vino el córner servido desde la derecha, anticipo de Domizzi buscando... Vitória em um jogo que não acabou, porque a torcida do Rosário Central invadiu o gramado e interditou a partida. Não deu tempo, não houveram condições da partida continuar. Pela Libertadores, um caso curioso, né? Perdeu de 6 do São Lourenço na abertura. Tudo bem. Sim. Mas era um grupo de 5 times, né? Uma coisa rara, porque o Colo-Colo pediu para jogar na fase de grupos. O atual campeão não queria começar as oitavas, como era normal, como o São Paulo queria fazer nos anos seguintes, porque precisava de grana. Estádio lotado, bilheteria, tudo mais. Coisa e tal, Então, o grupo tinha 5 times e passavam 4.
então eram 8 jogos, não eram mais 6, né? Você tinha mais 2 jogos, então dava tempo de você... tudo bem. recuperar, né? Dá tempo de recuperar. Só que era mais jogo, né? Sim. A maratona já estava se recuperar na tabela, mas não fisicamente. Não né? fisicamente. E o Newell's enfrentou, então, o Coquimbo, que foi superado em casa, o Colo-Colo, que tomou de 3, e a Católica, que ficou no 1-1. O Newell's Old Boys ficou feliz com essa sua jornada chilena, pois entrou na tabela, ficou ali confortável. Em Buenos Aires, recuperou os pontos perdidos para o São Lourenço ao bater o Casla por 1-0, gol de Zamora fora de casa, um jogo que tirou um peso do mundo das costas do Bielsa, é um dos jogos preferidos do Bielsa, porque estava muito entalado. 6-0 servia ainda como motivo para tudo. Todo tipo de motivação passava pelo 6-0, passava pelo orgulho ferido daquela derrota. O Newell's, portanto, estava com a autoestima restaurada e, embora estivesse bastante cansado desse grupo 5, que exigia 8 partidas, o Nobe conseguiu ficar em primeiro e chegou ao mata-mata para enfrentar o Defensor do Uruguai. O Defensor do Uruguai, né, Gabriel, que não foi moleza, não. Era também um time mediano do Uruguai, tal qual o Newell's era da Argentina, mas foi parada dura. Mas vamos falar um pouquinho do Clausura, que estava na metade, o Newell's Old Boys começava a dar seus primeiros sinais de desgaste, voltava a empatar 3 vezes e preocupando o treinador Bielsa. Pois é, e mesmo, né, com essa fase complicada, né, de empates, muitos jogos, mal e mal a gente consegue dizer que conseguiu levar aí bem as duas competições. Teve esse reencontro, né, com o São Lourenço já na fase de mata-mata. Todo mata-mata foi assim, meio na conta do chá por parte do Newell's. Tirando esse jogo com o São Lourenço, né? Tirando o jogo com o São Lourenço. O Defensor foi ultrapassado por 1-0 na Argentina. Foi 1-1 no Uruguai, 1-0 na Argentina, uma classificação suada. E aí quando chegou o Newell's, eu imagino que a semana do Bielsa tenha sido mais ou menos como foi lá entre os jogos do River Plate, a história do dedo, né? Esses caras ganharam de 6 da gente. Eu não quero saber de nada diferente do que não quero só a classificação, quero um massacre. E como foi essas quartas de final com o São Lourenço, Gabriel? Pois é, conseguiu um 4-0. Tem gol do Pochettino aí? Tem gol do Zamora pra gente ouvir, não? Nós temos o gol do Pochettino e o gol do Zamora. Os 2 primeiros gols da vitória do Newell's por 4-0 sobre o São Lourenço. Ha marcado tiro de esquina en favor de Newell's. No marcó la falta y sigue en la carrera el toque de los jugadores de San Lorenzo de Almagro. Va a levantar el paraguayo Mendoza. Ya llegó Gamboa. Primer palo para Berizzo. Va a levantar. Se quedó por el camino. Un hombre cabeció. ¡Gol! Pochettino. ¡Gol! De Rosario, Pochettino de cabeza, 37-12. El primero, Newell's 1, San Lorenzo de Almagro 0. Le costaba mucho a Newell's. Ahí viene el envío de Mendoza al corazón del área, a un paso del área. Riquelme va con Zamora. Allí está Zamora. Esse 4-0 selou a vaga do Newell's para a semifinal. O jogo de volta foi 1-1, foi tranquilo. Concomitantemente pelo Campeonato Argentino, o Newell's continuava invicto e conseguia resultados como, por exemplo, um 5-0 sobre o River Plate, né, em Monumental de Nunes. É claro que esse jogo é estranho, foi o Castrilli apitando, 4 expulsões, 3 ao mesmo tempo. É fantástico saber que o Castrilli já aprontava desde essa época, né? Não, hoje é meio sinônimo de árbitro ruim, né? Você fala assim, Castrilli,
E o cara já fazia dessas aí lá em 92, mesmo assim apitou final de campeonato aqui no Brasil, é semifinal, né? Exato, pois é, tem uma graça da torcida do Newell's que o 5-0 aplicado no River Plate antecipou o que a Colômbia faria com a seleção argentina um ano depois no mesmo estádio, né? Um 5-0, mas ali foi 11-11, de modo que o Newell's era candidato sério ao título nacional também. A vaga na semifinal assegurada depois de 1-1, e enquanto isso, pelo Campeonato Argentino, um outro 1-1 na Bombonera caiu como uma luva nas pretensões leprosas de buscar o título, já que o Boca Juniors contava com aquela vitória para colar no Newell's, que conseguiu se segurar na frente do Boca. O Boca foi perdendo força, assim como o Vélez, que estava ali na disputa, e um tal Deportivo Espanhol, que a gente vai falar já já, acabou sendo o maior contentor do Newell's Old Boys na reta final do argentino. Semifinal da Taça Libertadores, Gabriel Dudziak. América de Cali, né? Um time que tinha um dinheiro aí que nunca ficou muito claro, né? Da onde vinha, mas tinha o cartel de Cali, né? Muito forte, e fazia com que o time fosse muito bem reforçado. Deu muito trabalho, né? E a gente teve empates, né? Nos 2 jogos. E uma decisão por pênaltis muito louca, né? Muito louca, né? Como foi toda a campanha, né? A gente já falou anteriormente. É que todos os jogos apertados, tirando esse 4-0 contra o São Lourenço. E aí, com 2 empates, penais. Mas quantos penais, Yamin? 26. Repita. 26. Muita coisa. 13 cobranças para cada lado. Até os goleiros, claro, bateram. O Scoponi não só guardou dele, como defendeu 2 cobranças. Uma do Bermudes, aquele mesmo, zagueiro da Colômbia. Que foi fazer gol no Palmeiras, naquela final? Que fez um gol de título de Libertadores. Caramba, né? Ele já estava lá. E o Maturana. Ele pegou o pênalti do Maturana, mas o Maturana não é aquele, não é o técnico da seleção colombiana, tal, que ele já é um pouquinho mais experiente. Um sufoco que o Newell's, inclusive, reviveu em 2013, né? Aquela foi 10-9, né? Ela foi 10-9. Essa foi 11-10, com cada um, com o time perdedor errando 3 e o vencedor errando 2. A gente vai ouvir os pênaltis finais. Pelo Newell's Rádio, pelo América de Cali, Maturana. Silêncio em Cali, Newell's Old Boys é finalista. Durante a mobilização para a semifinal da Libertadores, que a gente acabou de contar, o Newell's batia com outro gol do Pochettino o Independiente pelo Campeonato Argentino, 1-0, e seguia líder, firme na luta pelo caneco, faltando 5 rodadas. O Bololô ali em cima estava bem equilibrado, a gente já falou do Vélez do Boca, e o Deportivo Espanhol, que era um time nanico, e estava ali incomodando, vivendo seu sonho de conquistar um campeonato argentino. Na rodada 15, um dilema novo. Faltavam só 3 dias para a primeira final, a final entre Newell's Old Boys e São Paulo, e o Bielsa não queria saber de novo empate em casa, tal qual foi na semifinal contra o time colombiano do América. Por isso, ele poupou atletas em La Plata, o que lhe custou uma derrota, a única derrota do time no campeonato argentino, por 1-0 para o Estudiantes daquela cidade, da cidade de La Plata. E o argentinão foi pai com o Newell's Old Boys a partir daí, já que o Newell's pôde jogar as 2 finais com o São Paulo sem jogar pelo Campeonato Argentino entre uma final e outra, portanto, no fim de semana, entre as 2 quartas-feiras que marcaram esta final de Libertadores, que era um encontro, né, Gabriel, de 2 cabeças privilegiadas. Tele versus Bielsa não é todo dia que você encontra. Não, não é. E você sabe, Yamin, que eu vejo algumas semelhanças entre os dois. É claro que escolas diferentes, né, jeitos diferentes, mas a semelhança em privilegiar um estilo de futebol ofensivo e trabalhar muito o fundamento do atleta, né? Hoje
hoje mais do que antes, né? O Bielsa é consagrado no futebol mundial como um cara que melhora jogador, né? Até agora no Lille, que é onde ele está, os jogadores chegam na coletiva de apresentação e falam: muito bom poder trabalhar com o Bielsa, que melhorou tantos jogadores. E o Tele sempre teve essa marca também, melhorar jogadores medianos, né? E em épocas em que ninguém presta em elenco nenhum hoje do país, né? Aqui no Brasil, o Tele pegava jogadores que não eram grande coisa e transformava em ótimos jogadores. Se a gente pegasse a escalação aqui do jogo da final do São Paulo, né? O Zete, não vou dizer que foi o Tele que melhorou, mas ele saiu do Palmeiras mal, né? Muito mal. O Cafu jogava de atacante muitas vezes, né? Exemplo maior. Exato. Antônio Carlos, sim, um cara técnico. O Ronaldão, nada técnico, mas muito seguro. E o Ivan, lateral esquerdo, que, assim, passa batido, né? Adilson também não era grande coisa. O Pintado, muita raça e pouca técnica. O Raí, sim, um cara muito técnico. Palhinha, Miller e Elivelton. O Miller até foi substituído na segunda final, né? Pelo Macedo. Isso, porque não é assim, ele era bom jogador. Não tô falando que nenhum daqui era jogador ruim. Mas se hoje você pegasse o nível de atuação deles, né? E o nome deles, você falaria: o São Paulo precisa ir ao mercado contratar. Mas com o trabalho do Tele Santana, ele melhorou muitos jogadores. E da mesma forma com os atletas do Newell's Old Boys, que muitos da base, né, muitos que trabalharam com ele, foram captados por ele na viagem pelo Fiat 147, e outros que não eram grande coisa e que depois nunca foram mais alguma coisa, né? Não chegaram em uma seleção e tal. Exceção aí feita o Pochettino, né, que já citamos, o Berizzo e o Martino, né? O time que jogou a final no Morumbi do Newell's é Scoponi, Saldanha, Gamboa, Pochettino, Berizzo, Lope, Berti, Martino, Zamora, Lunari, Mendonça. Em 180 minutos de final, os times de Tele e Bielsa, na verdade, mais se anularam do que se agrediram. Então, em 180 minutos, só 2 gols, ambos de pênalti. Em Arrojito, porque o Newell's que jogar no estádio maior a primeira final, 1-0 para o Newell's. A segunda final, no Morumbi, puxão no Macedo, pênalti. Puxão do Gamboa no Macedo, pênalti cobrado pelo Raí, 1-0 São Paulo. E acabou a cota de vitória nos pênaltis, né? Depois de bater 26 contra o América de Cali, e de ter no tempo normal, e de ganhar do Boca na final, né, de 90, 91, nos pênaltis, né? Uma hora a sorte ia ter que parar de sorrir. E sabe uma coisa, Yamin? Depois dessa decisão, os pênaltis de Marcelo Bielsa, eles não se entendem mais. Veja, verdade, né? Foi uma ruptura. Assim, até na eliminação da Copa 2002, tem um pênalti que é perdido, mas no rebote o Crespo faz o gol contra a Suécia, não era o resultado suficiente. Mas depois você pega a Copa América de 2004, a decisão é nos pênaltis. No Peru. E o Bielsa e a Argentina ganhavam até os últimos minutos, e aí o Adriano faz aquele gol e nos pênaltis ele perde, né? Então, é bem isso. Acabou a cota de vitórias nos pênaltis do Marcelo Bielsa ali contra o América de Cali. E tem o pênalti do Beckham também, em 2002. Isso, né? verdade, bem lembrado. Que também corrobora para a eliminação na primeira fase. Que machuca bastante. E o Newell's Old Boys, muito machucado, chegou tão perto de conquistar a Libertadores, mas não conseguiu. Mas não tinha tempo para lamentar, né, Gabriel? Porque 4 dias depois já chegava mais jogo pelo Campeonato Argentino, reta mais do que final, e eles estavam na ponta da tabela, tinham um jogo a mais a fazer do que o seu principal adversário ali, o Deportivo Espanhol. E nesses 4 dias depois, o novo encontro era com o San Lorenzo, que estava muito mal das pernas, era o vice-lanterna, perdeu de 3-0 em Buenos Aires sem oferecer maior resistência. O San Lorenzo aparece muito nessa vida do Newell's Old Boys, né? Impressionante como foi o rival aí dessa época. E com os tropeços do Vélez e do Boca nas rodadas 16 e 17, só o Deportivo Espanhol tinha reais chances de tirar o caneco do Newell's. Um time nanico, que a gente já falou que estava em busca de um sonho inédito e quase impossível, mas não conseguiu. A sua última partida acabou sendo a da consagração do Newell's, Gabriel. Foi. E acabou já com a faixa no peito, né? E tendo uma notícia dolorosa. O Bielsa ia fazer o seu último jogo com o Newell's Old Boys, estava acertado com o Atlas do México e fazia a despedida. Precisava, né, ter um resultado que
coroasse aí toda essa trajetória dele, né, como técnico do Newell's Old Boys. Exato, porque o campeonato argentino era tão bem organizado que o jogo o Newell's foi campeão 2 dias antes de jogar. Né? O Deportivo Espanhol empatou na sua última partida e o Newell's só ia jogar 2 dias depois. Com o Platense, né? Com o Platense. E foi 1-1 esse jogo. Foi 1-1, já entrou campeão, tudo mais. E pra gente ilustrar, eu não peguei porque esse jogo foi muito tranquilo. Eu peguei aqui um gol, o primeiro gol da vitória do Newell's sobre o San Lorenzo, o 3-0 que a gente acabou de citar. Esse foi na narrativa emocional aí da coisa, foi o jogo que deu o título para o Newell's Old Boys. Vamos ouvir. Allí el pájaro Domizzi, que bien la hizo Domizzi. Montenegro la pelota que le queda al jugador Berti, gol. De Rosario. Este é o Newell's Old Boys de 90 a 92. O uniforme do Atlas era igualzinho do Newell's Old Boys e o Bielsa foi treinar no futebol mexicano. Deixou um legado muito grande, virou o nome do estádio. Vale a pena a gente fazer essa reflexão do legado que ficou, né, Gabriel? Pois é, né? O legado pro Newell's, né, que se sentiu aí no dever de rebatizar o seu estádio. Vamos pensar que é um time que tem uma história aí gigantesca e mesmo com vários grandes atletas, decidiu colocar o nome do seu treinador, né, naquele campeonato. E, ao mesmo tempo, também tem uma tribuna no estádio chamada Gerardo Martino. Esse time realmente marcou época. E o Bielsa ali deu o primeiro passo dele como treinador, como a gente já falou. Depois disso, ele mudaria bastante, né? A gente veria... O Bielsa fala muito que o Van Gaal é uma referência para ele, mas vamos lembrar, o Van Gaal conquistou o título da Europa com a Ajax em 95. Isso é pré-Van Gaal. Então, assim, não é que ele já era o revolucionário, que já jogava que nem o Guardiola naquela época, ele não fazia isso. Mas ele é um cara das antigas, que hoje é moderno, que é atual. Algumas coisas nele não são as práticas naturais, tem muito exercício físico, tem muita... exercício assim com bonecos no campo, né? Coisas que você diz assim, não é moderno, mas é um cara que em 1990 começou a colocar coisas do futebol moderno, a própria questão dos vídeos, a própria questão de prospecção de atletas, né? O jogo pelo lado do campo, né? Que muitas vezes a gente vê a Argentina, o Chile, o Marseille, o Bilbao, sempre com o jogo pelo lado do campo, né? Por que sei lá, esse objetivo de jogar pelo lado, né? Se é melhor jogar pelo centro, porque ele sabe que onde sobra espaço é pelo lado. A gente estava vendo o clássico, né? Corinthians e Palmeiras. Corinthians forçou o Palmeiras para o lado e o Palmeiras cruzou a bola. O Bielsa já tinha na cabeça onde sobra espaço, no lado, então vou explorar o lado. Vou colocar 2 caras de cada lado, então 3-3-1-3, né? Então você tem 2 alas e 2 atacantes abertos, enfim... Esse é o primeiro trabalho de um técnico que, à sua maneira, colocou vários conceitos modernos no futebol numa época anterior. Ele não... Vai vir aqui o ouvinte mais chato falar, mas nunca ganhou nada. Ganhou esse título, ganhou o ouro com a Argentina, ganhou o Campeonato Argentino com o Vélez, mas a maior contribuição dele não é com título, é com desenvolvimento de atletas e conceitos. Acho que isso tem que ficar marcado para quem acompanhou aí esse nosso time de botão aqui. E é importante, porque se a gente também for começar a fazer só conta matemática de quantas taças cada pessoa levantou, o futebol vai ficar um pouco chato, né? E eu e você também, viu? Eu nunca ganhei nada. Então. Você tem algum título na carreira? Eu não tenho nenhum também. Acho que eu mereço consideração, independentemente disso. Não sei. A Libertadores não veio para esse Newell's Old Boys. Tudo bem. O vice-campeonato valeu também. O campeonato argentino foi conquistado em 92 com só uma derrota com o time reserva, 8 gols sofridos em 19 jogos. Marcelo Bielsa vai para o México e o Newell's Old Boys traz Diego Armando Maradona para 1993 para tentar continuar essa trajetória de mudança de patamar do time. O Maradona não deu tão certo assim. Embora seja naturalmente um ídolo pelo tempo que passou lá, jogou muito pouco, mas enfim. Já chegou consagrado, né? Já chegou consagrado e ele é um ídolo lá mais pela alegoria, né?
O Nils nunca teve jogadores assim midiáticos, né? Esse era um deles, né? Esse era o maior deles, mas a grandeza do Nils, a mudança de patamar do Nils atende, sim senhores e sim senhoras, por Marcelo Bielsa. Gabriel Dudziak, acho que o meu time de botão subiu de patamar agora com a sua presença. Subiu de patamar, essa é uma frase boa. Muito obrigado, eu acho que você está sendo gentil comigo, mas agradeço muito aí a oportunidade de estar aqui e falar sobre esse treinador que eu acompanho muito, que eu gosto bastante, e que, se você quiser ainda falar aí, né, em outras oportunidades de outros times, eu me coloco à disposição para falar mais de Ao Louco Bielsa, viu? Perfeito. Me ponha nesse grupo aí de bielcistas que eu sei que você participa. 72 pessoas no grupo de WhatsApp, Bielcismo Mundial. Vou te colocar nele. Por favor. Eu quero agradecer o Felipe Bigliazzi, El Biga de la Rente e o Caio Brandão. Duas referências para mim que eu li bastante, estudei bastante, bebi destas duas fontes para formar junto contigo aqui, Gabriel, essa dobradinha, essa tabelinha para montar o meu time de botão Newell's Old Boys. Semana que vem a gente volta com um time novo. Toda crítica, elogio, mas principalmente sugestão de time que a gente não falou é muito bem-vindo. Até a semana.